Olá, pessoal do segundo ano. Como é que vocês estão, hein? Tô com saudade de vocês, tá? Passando só para dar uns informes antes da aula, tá bom? A escola pediu, tá, que vocês agora não vão mais precisar entregar as atividades que eu tô pedindo lá, tá? Então eu vou criar um espaço dentro do próprio Google Sala de Aula, tá bom? Para vocês postarem essas atividades que eu passo ao final do vídeo e o módulo já tem lá um localzinho para vocês colocarem, tá bom? Então, é isso, tá? Não vai mais precisar. Vocês tentam cumprir os prazos que tá aqui, tá bom? Mas colocam pelo Google Sala de Aula. Lembrando que vocês podem tirar dúvida lá pelo mural, pelo próprio Google Sala de Aula. Eu também coloquei o link do Discover, né, do Discord. Então, vocês têm vários espaços para tirar dúvida, né? E comentar alguma coisa, vir um vídeo, alguma coisa sobre o tema, achou interessante, a gente pode estar conversando por lá, tá bom? Agora, tá? Então eu vou colocar o videozinho dessa aula, né? Os slides que vão servir de base para o nosso vídeo, tá bom? Gente, seguinte, tá? A gente, desde a aula passada, está utilizando essa apostilazinha, tá bom? Que é a mesma que a capinha está aparecendo aqui, que é sobre energia, tá? Quem não tiver essa última versão do livro, for uma mais antiga, tá? É só olhar o nomezinho energia. Se eu não me engano, são uns cataventozinhos, mas aí pega a frente todinha do livro, tá bom? E aí, nesse capítulo, a gente vai entender sobre outras fontes de energia e fontes alternativas. Então, se a aula passada a gente viu sobre os combustíveis fósseis, né? Agora a gente vai entender mais sobre as fontes de energia alternativas, tá? Outras fontes de energia e fontes alternativas, tá? Características desse, o que é que a gente vai aprender, né, sobre esse capítulo. Reconhecer as principais fontes de energia não fósseis, ou seja, não são de origem, né, de resto de animaizinhos como plantinhas e dinossauros de milhões de anos. Entender o processo de obtenção da energia de hidrelétrica e da energia nuclear, né? Avaliar os riscos ambientais de utilização da energia nuclear, identificar diferentes fontes de energia obtidas, né, pela biomassa e avaliar os aspectos favoráveis e contrários da utilização de energia solar, eólica, geotérmica e das marés, tá bom? Eu vou ver se depois que eu postar o vídeo, eu coloco um linkzinho de um documentário, né? Existem filmes e tudo mais falando sobre Chernobyl, né? Que foi um acidente que aconteceu numa usina nuclear. Mas quando a gente chegar lá, nesse tópico, a gente fala melhor. Como eu estava falando para vocês, os principais conceitos, né, que vocês vão aprender sobre, né, fontes de energia alternativas são: existem fontes de energia que são renováveis, ou seja, a própria natureza está sempre reformulando, colocando elas, né, na natureza para a gente poder utilizar, e não renováveis, ou seja, o consumo humano é tão grande que às vezes ele não consegue repor, a natureza não consegue repor porque as pessoas consomem antes, tá? E nós temos a energia de biomassa, que é uma energia que é bem interessante porque ela é produzida a partir de restos, né, de lixo, de bagaço de cana e tudo mais. Nós temos energia de vinhoto, tá? Biodigestores, né, que já está dizendo biovida, então são gestores, né, de energia a partir, né, de material biológico. Energia solar térmica, né, a partir das plaquinhas fotovoltaicas, né, fotovoltaicas também pode ser, que são aquelas, né, plaquinhas de energia solar. Vocês já devem ter visto em casas, prédios, lá no shopping Rio Mar Papicu, quase 50% da energia dele é a base de energia solar. Tá? Eu acho que era a grande saída para o barateamento, né, das contas de energia, era justamente utilizar a energia solar. Até porque que até no dia que chove faz sol de alguma maneira, né? Então seria um investimento, não é um gasto, é um investimento. Mas só de uns 4 ou 5 anos para agora, né, para esse período atual, é que está tendo mais estudos sobre isso, né? Cursos no IF, né, no Instituto Federal, algumas pesquisas na universidade, teve até um curso novo da UFC, né, Engenharia de Minas e Energia. Então, está começando, né? Mas eu acho que já poderia ter vindo de muito tempo, né? Esse uso principalmente aqui na região Nordeste. E de maremotriz, né, que eu só conheço um experimento no Maranhão, que é a obtenção de energia a partir do movimento de marés.
tá? As fontes de energia não fósseis, né? Então, aqui, ó, a gente pode ver as plaquinhas que eu estava falando para vocês. Gente, eu não sei quanto é que está custando agora, mas uma vez eu fui perguntar, porque a gente queria fazer um experimento na faculdade, uns 9 anos atrás, e um quadradinho desse era quase 3 mil reais. Não sei quanto é que está agora, né? Mas hoje eu sei que são feitos de vários materiais e já teve um barateamento, né? A UES mesmo todo ano faz um congresso para discutir quais tecnologias podem ser utilizadas em materiais para fazer essas placas, tá? De retenção de energia solar. A oferta de energia mundial é amplamente baseada nas energias convencionais, essencialmente nos combustíveis fósseis, e acrescenta-se em menor proporção duas outras fontes de energias convencionais, como é o caso da energia de hidrelétrica, né, que o Brasil é um dos principais países do mundo que se utiliza, porque a gente tem muitos rios de planalto, rios que são altos, então a força da descida desse rio se coloca uma hidrelétrica, e a energia nuclear, né? Os sistemas de energia alternativa, embora estejam em estágio inicial de desenvolvimento, apresentam grande disponibilidade na natureza e são ambientalmente sustentáveis, ou seja, você vai poder utilizar e não vai causar tanto impacto negativo ambiental. Em países no qual a insolação é elevada durante o ano todo, os aquecedores solares representam uma forma de baratear, eficiente e se aquecer a água. Então, a Alemanha tem uma cidadezinha da Alemanha que quase 80%, 90% da energia de toda essa cidade é à base de energia solar. Ela faz até um pequeno movimento durante o dia em alguns equipamentos lá para conseguir absorver mais energia solar. E com isso, os moradores, em vez de pagar energia, até recebem do governo um dinheirinho, porque é vendido, né? Sobra energia e ainda é vendido. Energia de hidrelétrica, como eu falei, olha, que você tem, né, um reservatório de água, né? Aqui seria um caminho de um rio, e aí aqui no meio é construído uma usina hidrelétrica que aproveita essa força, né, com essas turbinas, esses geradores, que transformam esse movimento, né, energia de movimento, em energia elétrica, tá? E aí colocam para os transmissores. A energia de hidrelétrica é obtida pela conversão de energia potencial da água, situada em uma certa altura mais elevada, cuja queda produz uma energia cinética, que é a energia do movimento. A qual aciona a turbina acoplada a um gerador que transforma o movimento da turbina em eletricidade, tá? Assim, ela é uma energia limpa. Qual é o problema da hidrelétrica? Gente, vocês já pensaram na quantidade de impacto ambiental que é causado numa construção de uma hidrelétrica? Pois é, muito grande. Muitas dessas terras são alagadas, eram terras indígenas, né? Alguns animais que viviam aí já não vivem mais e tudo mais. Então, assim, o problema da hidrelétrica, tá? É que ela não dá certo em todo local e ela causa um impacto ambiental, principalmente no seu processo de construção, tá? E manutenção também não é tão barato. É tanto que ano passado teve um apagão, não sei se vocês lembram, foi finzinho de tarde, que foi justamente isso, uma pessoa que foi mexer num dos transmissores, né, que coleta essa energia de umas hidrelétricas, e aí ele errou lá o que era para fazer, e aí teve esse apagão, principalmente no Nordeste. Aí imagina o prejuízo, né, de pessoas, por exemplo, sorveteria, açougues, que precisam ficar com congeladores 24 horas ligados. Pois é. E aqui são os maiores produtores mundiais, né, de hidroeletricidade, ou seja, eletricidade à base de água. Em primeiro lugar, nós temos a China, né, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Rússia, Noruega, né, Índia, Japão, Suécia, Venezuela, né, e o resto do mundo, tá? Então, a gente vê o grande percentual, né, que esses países têm de geração de energia à base de hidrelétrica, tá bom? Então, isso aqui é um dado de 2015 e eu acredito que aumentou muito mais, né? Porque outras usinas, como Três Gargantas, né, lá na China, que é a maior do mundo, está funcionando. Aqui no Brasil, a gente tem a de Belo Monte, né? Então, a produção deve estar bem maior. Esquemas de uma usina nuclear. Então, gente, a usina nuclear, ela está instalada em principalmente países que não tinham condição de ter energia a partir de outra coisa, ou não queriam investir, né? E aí eles fazem investimento em usinas nucleares. Elas ocorreram principalmente, foram feitas principalmente pós Segunda Guerra Mundial, tá? E aí o que é que acontece?
Com um pedacinho mais ou menos desse tamanho, né, de urânio ou de outro material enriquecido, né, com radiação, você consegue manter muito, mas muito tempo a energia nuclear, tá? E aí, qual é o problema? Essa energia nuclear, você vê aqui, ó, que você tem que estar todo o tempo resfriando essas bobinas, porque senão elas podem explodir. Foi o caso que aconteceu lá em Chernobyl, né, na Ucrânia. E aí, esses dias saiu até uma matéria, não sei se vocês viram, que estava tendo um incêndio próximo, e aí todo o local ele é fechado, né? Virou tipo uma cidade fantasma, né? Krakatoa, acho que é o nome da cidade, vamos dizer assim. E aí, o que é que acontece? Essas árvores, elas têm radiação ainda até hoje, né? Dizem os especialistas que vai demorar 100 anos. Foi mais ou menos, foi na década de 80 que ocorreu, ainda falta um tempo. E aí, o que é que acontece? As pessoas estavam com medo, né, dessas árvores pegarem fogo e ter uma grande, de novo, contaminação de radiação, né, por fumaça agora, que é uma dispersão muito rápida, tá? Até hoje tem pessoas, né, naquela região que nascem com deformação, com problemas, né, congênitos, justamente por causa da energia nuclear, tá? E a energia nuclear, a usina nuclear de uma maneira geral, ela é um pouco cara para se fazer, mas a manutenção dela nem tanto. O Brasil mesmo, nos anos 70, né, fez algumas usinas nucleares, né? Nós temos 3 lá em Angra, né, que é tipo uma ilha lá no Rio de Janeiro, que aí tem todo um treinamento, todas as pessoas que moram lá, caso haja um vazamento, o que é que faz, o que é que toca, porque a radiação fica em tudo, tá? Mas aí, o que é que acontece? O Brasil investiu mais, mas desde esse acidente nuclear de Chernobyl, e depois a gente teve outro em 2001, lá no Japão, né, em Fukushima, e aí a partir daí teve um certo, né, os países tiveram um certo cuidado com essas energias, né, nucleares, tá bom? E como o Brasil pode ter de outras fontes, não precisa depender, porque tem lugar que precisa muito de uma energia nuclear, porque não tem como fazer uma hidrelétrica ou tirar de outras coisas, então a gente começou a investir em outras. E também teve o dinheiro desviado, né? Era para fazer 5, só ficaram prontas 4, e uma nem está totalmente pronta, assim, né? Mas aí a gente tem justamente isso, tá? Um reator com a contenção de pressão, e aí dentro dela nós temos um núcleo radioativo, que é superaquecido, e aí nós temos, né, vapor d'água que vai dando um resfriamento para esse contensor não explodir. E a partir daí vai se gerando, né, energia que aí é mandado por uma bobina para um gerador elétrico, tá bom? Quem já assistiu o desenho dos Simpsons já deve ter visto que o Homer trabalha numa usina, né, nuclear. E aí, quais são os países que investem em energia nuclear? Né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, como eles precisam, né? É um país muito grande, tem muita gente, eles precisam muito de várias, né, vamos dizer assim, energia de vinda de várias formas, né? E dentre elas a energia nuclear. Nós temos a França, a Rússia, China, Coreia, Canadá, Alemanha, a Ucrânia, Reino Unido, Espanha, né, e o resto do mundo que aí, né, tem essas usinas nucleares, como é o caso do Brasil. Energia de biomassa ou biocombustível, né? O Brasil, o que é que aconteceu? A partir dos anos 70, ele começou a explorar outras formas de geração de energia, né? E lembra que essa energia não é só para eletricidade, é para combustível também. E aí ele começou a pensar, né, na energia a partir da cana-de-açúcar, já que tinha muitas plantas de cana-de-açúcar. E aí o Brasil foi um dos, né, um dos precursores, né, de etanol, tá? Que é a energia base, né, da cana e tudo mais, né? Um álcool. E aí o que é que acontece? Em vez do Brasil ter investido mais, né? Não, quando ele conseguiu, né? A gente teve a crise do petróleo em 70, depois que essa crise foi superada, meio que ficou de lado. Esses estudos, como eu falei, voltaram a vir à tona de novo a partir dos anos 90, né? Anos 2000 e tudo mais. E aí nós temos 27,7% da produção de etanol do mundo no Brasil e 57,5% dos Estados Unidos. E aí depois vem outros países, né? Canadá, Tailândia, Argentina, Índia, né? A União Europeia toda, enfim. E aí nós temos, né, os biodiesels, né, que é a base do diesel, né, combustível. Vocês já devem ter visto que esses carros muito grandes é inviável, né, eles se manterem com gasolina, né, à base de petróleo, então eles se utilizam a gasolina a partir do biodiesel, né? E aí tem a mamona, a oiticica, que são utilizados para a produção, a própria soja, né? Por que planta tanta soja, professora? Quem é que come? Não é para comer, é para produzir biocombustível, tá?
E aí nós temos, né, os Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Argentina, China, né, dentro desses mercados, tanto de consumo quanto de produção. Energia solar, como eu falei, né, está bem ligada à questão, né, da latitude, da linha do Equador, da incidência solar, né? Então, esse mapinha mostra bem quais são os locais, vamos dizer assim, que são mais privilegiados e poderiam ter uma obtenção maior, né, por quilowatts, né, de energia, que é medido, é quilowatts horas por metro quadrado por dia. Então, a medição é mais ou menos essa. E aí, energia solar, né? Nós temos a China, a Alemanha, o Japão, Estados Unidos, Itália, Espanha, Reino Unido, França, Austrália, Índia e o resto do mundo. Gente, imagina o potencial que o Brasil teria se investisse mais em energia solar, né? Nós temos energia eólica, né? Que são processos de geração de energia a partir dos ventos, né? No nosso estado aqui, quem já foi no litoral já deve ter visto várias praias que tem aqueles totemzinhos de energia eólica, e agora não estão mais nas praias, também foram para as serras, Tianguá também tem. E aí é justamente isso, são hélices, né, que movimentam-se e produzem a partir desse movimento, né, causado por causa do vento, a geração de eletricidade. Eu já andei conversando com algumas pessoas, né, que são dessa área da engenharia, e me disseram assim que a produção aqui no Ceará ainda é muito pequena no sentido rentável, né? A gente ainda está trabalhando meio com protótipos, mas a manutenção desses totens para fazer é caro, mas para manter é bem barato, eles funcionam até por Wi-Fi, não tem muita gente, não precisa de muita mão de obra e tudo mais, por isso esses investimentos. E aí o que é produzido é vendido, né, para as empresas, né, que tem esse controle de energia, né? No caso a Coel, assim, enfim, essas empresas que, vamos dizer assim, que administram a questão da gestão de eletricidade do país. Tem a Light também, né? Fora em outros estados e tudo mais. E aí, produção de eólica, temos Estados Unidos, China, Alemanha, Espanha, Índia, Reino Unido, Canadá, o Brasil vem crescendo, França, Suécia, né? E outros países, tá bom? Muitos esses totemzinhos, alguns eram holandeses, os últimos são franceses. Então, a França é um país que vem investindo muito tanto na produção e construção de energia eólica. Tá? Energia geotérmica é energia que aproveita o calor da terra, tá? E aqui são alguns dos países que se destacam na utilização, né, de energia geotérmica. É principalmente os locais próximos onde tem geysers, vulcões. Geysers é aqueles locais que aparecem em desenho animado, sai uma águazinha quente. Pronto, isso aí. E aí nós temos Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, Turquia. Então, a energia geotérmica é uma energia que tem uma grande, vamos dizer assim, procura em outros locais. Causa um grande impacto ambiental, dizem até que algumas falhas, né, geológicas aumentam por causa das usinas geotérmicas e tudo mais. Tem até um filme sobre isso, tá? Um filme sobre terremotos e tudo mais que vai falar sobre isso aí, tá? Energias de maré, como eu falei para vocês, se utiliza, né, do movimento do mar de ir e vir para a produção de geração de eletricidade, tá? Então, ele aproveita a maré alta e a maré baixa, né? É colocado tipo como se fosse uma casinha, que embaixo tem uma bobina, né? Tem uma turbina, e essa turbina ela vai girando e vai produzindo, né, energia cinética e energia elétrica, tá? Qual é o problema dessa, né? Os peixinhos não ficam mais aí perto, porque querendo ou não tem uma produção de ondas, né? E também o mar tudo oxida, né? Então, assim, a manutenção dela é bem cara. Eu só conheço um protótipo no Maranhão, não sei se já estão fazendo em outros locais do Brasil, mas eu sei que no Maranhão eles estavam testando a viabilidade dessa energia. Então, para casa, tá? Façam páginas 7 e 8, tá? Postar no dia 18/5. Se tiver algum problema, alguma dúvida, como eu falei, fala comigo lá no mural ou no Discord. E o módulo 2, tá? Que vai ser sobre os assuntos passados. Então, os módulos são sempre uma forma meio que de lembrar o que ocorreu antes. Tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Tô com saudade de vocês. Um abraço. Tudo de bom.